Você já se perguntou por que você sente tudo com tanta intensidade? Por que as emoções parecem te atravessar como se seu corpo fosse feito de vidro? Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, tinha uma resposta surpreendente para pessoas como você. Ele não via sua sensibilidade como uma fraqueza, mas como um dom extraordinário. O que você resiste persiste, o que você abraça se transforma. Esta visão revolucionária de Jung revela algo que talvez você nunca tenha considerado. Sua capacidade de sentir profundamente é, na verdade, sua maior fonte de poder. Imagine por um momento que sua sensibilidade não é um defeito para ser corrigido, mas uma antena psíquica que capta frequências que os outros simplesmente não conseguem acessar. E se todo aquele cansaço emocional, aquela sobrecarga sensorial, aquela intensidade que muitas vezes te faz querer se esconder do mundo, fosse na verdade um sinal de que você está conectado a algo muito maior que si mesmo? Jung descobriu que as pessoas altamente sensíveis servem como pontes entre o consciente e o inconsciente coletivo. Você não está apenas sentindo suas próprias emoções. Você está captando as correntes energéticas que fluem invisíveis ao redor de todos nós. É como ter superpoderes em um mundo que ainda não aprendeu a valorizá-los. Hoje você vai descobrir por que sua sensibilidade é o portal para um tipo de força que poucas pessoas conseguem acessar. E mais importante, você vai aprender como transformar o que sempre foi visto como sua maior vulnerabilidade em seu mais poderoso recurso. Está pronto para ver sua sensibilidade com novos olhos? Você já sentiu aquela sensação esmagadora em ambientes cheios de gente? Como se pudesse sentir não apenas suas próprias emoções, mas as de todos ao seu redor? Talvez você já tenha sido chamado de sensível demais, dramático, ou ouviu frases como: você precisa criar uma pele mais grossa. Como se sua sensibilidade fosse algo a ser eliminado, superado, como uma doença a ser curada. Conheço bem essa experiência. Entrar em um shopping center e sentir-se completamente drenado em minutos. Absorver o estresse de um amigo como se fosse seu. Chorar com filmes que ninguém mais acha emocionantes. Sentir o sofrimento dos outros como se fosse seu próprio. A exaustão que vem depois de um dia inteiro interagindo com pessoas. A necessidade desesperada de se recolher, de se isolar, apenas para respirar novamente. Esta experiência de sensibilidade intensa pode ser profundamente solitária. Enquanto os outros parecem navegar pelo mundo com facilidade, você sente tudo em alta definição, em volume máximo. É como se todos tivessem um filtro natural que você não possui. E essa diferença fundamental pode fazer você se sentir alienado, incompreendido, como se houvesse algo fundamentalmente errado com você. Talvez você até tenha começado a construir muros ao redor do seu coração. Talvez tenha aprendido a se desligar, a fingir que não sente tanto. Talvez tenha tentado se tornar mais durão, mais racional, menos emotivo. E no processo, talvez tenha perdido contato com aquela parte profunda e sensível de si mesmo. A parte que, segundo Jung, é na verdade sua maior dádiva. Você já se perguntou, e se sua sensibilidade não for um fardo, mas um dom? E se essas emoções intensas não forem um obstáculo a ser superado, mas um caminho para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo? E se sua capacidade de sentir profundamente for exatamente o que o mundo precisa agora? Carl Jung acreditava que pessoas como você não são anomalias ou erros. Muito pelo contrário. Ele via os altamente sensíveis como portadores de uma consciência evoluída, como guardiões de uma forma mais profunda de sabedoria. Para Jung, sua sensibilidade é uma expressão da sua conexão com o inconsciente coletivo. Aquele oceano profundo de memória, simbolismo e sabedoria arquetípica que todos compartilhamos. Você sente mais porque está conectado a mais. E pum, tão simples. E tão profundo quanto isso. Os problemas começam quando você tenta negar essa sensibilidade. Quando tenta se encaixar em um mundo que valoriza a impassibilidade, a competição implacável e a racionalidade fria acima de tudo. Jung chamaria isso de negação da sua natureza essencial, da sua alma. E essa negação tem um preço muito alto. Ansiedade, depressão, exaustão crônica,
doenças psicossomáticas e um sentimento persistente de não pertencimento. Talvez você tenha experimentado a sensação de que precisa escolher entre sua sensibilidade e sua força, como se os dois fossem mutuamente exclusivos. Como se para sobreviver neste mundo, você precisasse abandonar essa parte tão fundamental de quem você é. Hoje, vamos desafiar essa falsa dicotomia. Vamos explorar como, através da lente da psicologia junguiana, sua sensibilidade não apenas pode coexistir com sua força, ela é a fonte da sua força. Vamos descobrir como Jung, com sua compreensão profunda da psique humana, oferece um caminho para pessoas altamente sensíveis não apenas sobreviverem, mas prosperarem e contribuírem com seus dons únicos para um mundo que desesperadamente precisa deles. Você se reconhece em alguma destas experiências? Você se emociona facilmente com música, arte ou beleza natural? Você consegue perceber nuances sutis nas expressões faciais e tom de voz das pessoas que os outros simplesmente não notam? Você precisa de tempo sozinho para se recuperar depois de interações sociais. Você tem intuições poderosas que mais tarde se mostram corretas, mesmo sem saber como chegou a elas. Você se sente sobrecarregado em ambientes caóticos, barulhentos ou cheios de gente? Se você respondeu sim a essas perguntas, Jung diria que você possui o que ele chamava de uma antena psíquica, altamente desenvolvida. Você está sintonizado não apenas com o mundo visível, material, mas também com as correntes invisíveis que fluem sob a superfície da experiência humana. Essa é a sua realidade. E é uma realidade bela, profunda e poderosa, embora muitas vezes incompreendida pela sociedade que nos cerca. Vamos agora mergulhar mais fundo na visão de Jung sobre a sensibilidade. Para ele, pessoas altamente sensíveis não são apenas indivíduos que sentem mais. Elas são pessoas que estão mais conscientes das dimensões arquetípicas da existência. Quando você reage intensamente a algo, não é apenas uma resposta pessoal ou idiosincrática. É uma resposta que emerge das profundezas da psique coletiva. Jung acreditava que cada um de nós nasce com uma matriz de potenciais psicológicos, o que ele chamava de self. Este self contém não apenas nosso ego consciente, mas também nosso inconsciente pessoal e nossa conexão com o inconsciente coletivo. Para a maioria das pessoas, essa conexão permanece latente, subdesenvolvida, mas para os altamente sensíveis, essa conexão é vívida, pulsante, impossível de ignorar. É por isso que você pode entrar em um ambiente e imediatamente sentir que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal na superfície. É por isso que você pode olhar nos olhos de alguém e perceber sua dor, mesmo quando eles estão sorrindo e dizendo que está tudo bem. É por isso que você pode ser profundamente movido por uma música, uma pintura ou uma paisagem natural, a ponto de sentir que algo dentro de você está sendo despertado, algo antigo e sagrado. Jung chamaria isso de ativação arquetípica. Os arquétipos, esses padrões primordiais de experiência humana, ressoam mais fortemente em pessoas como você. Quando o arquétipo da mãe, do herói, do sábio ou da sombra é ativado no mundo ao seu redor, você não apenas o percebe intelectualmente, você o sente em seu corpo, em sua alma. Esta é a primeira chave para transformar sua sensibilidade em poder. Reconhecer que o que você está sentindo não é apenas pessoal, é transpessoal, é coletivo, é arquetípico. Você não está imaginando coisas ou exagerando. Você está percebendo dimensões da realidade que permanecem invisíveis para muitos. O problema é que nossa cultura moderna, com seu foco implacável no material, no visível, no mensurável, não tem lugar para esse tipo de percepção. Desde cedo, somos ensinados a desconfiar de nossas intuições, a ignorar nossos instintos, a suprimir nossas respostas emocionais. Para pessoas altamente sensíveis, essa invalidação constante pode levar a uma profunda alienação de si mesmo. O maior pecado, escreveu Jung, é a inconsciência. Quando negamos nossas percepções mais profundas, quando ignoramos os sinais e símbolos que emergem do inconsciente, nós nos tornamos estranhos para nós mesmos. Perdemos contato com nossa bússola interna, com nossa sabedoria inata. Para reclamar,
Seu poder como uma pessoa altamente sensível, você precisa primeiro aceitar sua natureza sensitiva como legítima e valiosa. Não é algo a ser curado ou superado. É algo a ser honrado, cultivado, refinado. É seu dom para o mundo. A primeira etapa nessa jornada é aprender a diferenciar entre suas próprias emoções e as que você está absorvendo do ambiente. Quando você se sente ansioso, triste ou irritado, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: esta emoção é minha? Ou estou captando algo do meu ambiente? Uma técnica simples e poderosa é o exercício de enraizamento. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta seus pés no chão. Imagine raízes crescendo de seus pés, penetrando profundamente na terra. Visualize qualquer emoção ou energia que não seja sua, fluindo por essas raízes para a terra, onde será transformada e reutilizada. Jung falava sobre a função transcendente, a capacidade psíquica de unir opostos aparentes, de integrar aspectos da sombra em nossa consciência. Para pessoas altamente sensíveis, isso significa abraçar tanto sua vulnerabilidade quanto sua força, reconhecendo que elas não são opostas, mas complementares. Sua sensibilidade é vulnerável, sim. Ela o deixa aberto, receptivo, impressionável. Mas essa mesma abertura é o que permite que você acesse níveis de percepção, criatividade e conexão que estão fechados para outros. Sua vulnerabilidade é o portal para seu poder. Jung também falava sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, de realizar seu potencial único. Para pessoas altamente sensíveis, a individuação muitas vezes envolve abraçar plenamente sua natureza sensitiva, em vez de tentar se conformar às expectativas sociais de normalidade. Quando você se aceita como um ser altamente sensível, algo notável começa a acontecer. Em vez de ser sobrecarregado por suas percepções, você começa a discerni-las com mais clareza. Em vez de ser dominado por emoções intensas, você começa a entender a sabedoria que elas contêm. Em vez de ser drenado por sua sensibilidade, você começa a ser nutrido por ela. Este é o paradoxo que Jung entendeu tão bem. É apenas aceitando totalmente quem somos que podemos nos transformar. É apenas abraçando nossa sensibilidade que podemos aprender a usá-la com sabedoria e intenção. A segunda etapa para transformar sua sensibilidade em poder é desenvolver uma prática diária de autorreflexão. Jung era um grande defensor do que ele chamava de trabalho interno, o processo contínuo de examinar nossos pensamentos, emoções e reações, especialmente aqueles que parecem surgir do inconsciente. Para pessoas altamente sensíveis, este trabalho interno é especialmente crucial. Manter um diário, praticar meditação, trabalhar com seus sonhos. Estas práticas permitem que você comece a decifrar a linguagem de símbolos e intuições que seu inconsciente está constantemente enviando. Jung acreditava que nossos sonhos, em particular, contêm mensagens valiosas do inconsciente. Ele incentivava seus pacientes a registrar seus sonhos e refletir sobre os símbolos que apareciam neles. Para pessoas altamente sensíveis, que muitas vezes têm vidas oníricas ricas e vívidas, este trabalho com sonhos pode ser especialmente revelador. Uma abordagem junguiana para trabalhar com sonhos não busca interpretações definitivas, mas, sim, explorar as associações pessoais e arquetípicas que surgem. Que emoções o sonho evoca em você? Que arquétipos podem estar se manifestando? Que partes de você mesmo estão buscando expressão por meio das imagens oníricas? Ao estabelecer essa prática regular de autorreflexão, você desenvolve o que Jung chamaria de uma relação mais consciente com seu próprio inconsciente. Em vez de ser dominado por forças internas que você não entende, você começa a reconhecer os padrões, a discernir as mensagens, a integrar a sabedoria que emerge das profundezas. Esta é uma revolução silenciosa, uma transformação profunda, que acontece não através da força de vontade ou da autodisciplina rígida, mas através da atenção curiosa, do respeito reverente pelo mistério da sua própria psique. Para pessoas altamente sensíveis, o desenvolvimento da intuição junguiana é um processo natural. Sua sensibilidade já o coloca em contato com dimensões da realidade que vão além do puramente racional ou sensorial.
A questão não é desenvolver essa intuição. É aprender a confiar nela, a discerni-la, a usá-la conscientemente. Jung falava da intuição como uma das 4 funções psicológicas fundamentais, junto com o pensamento, o sentimento e a sensação. Todos nós temos acesso a essas 4 funções, mas tendemos a favorecer algumas em detrimento de outras. Para pessoas altamente sensíveis, a intuição e o sentimento são frequentemente dominantes. O desafio é integrar essas funções intuitivas e sensitivas com as funções mais racionais e sensoriais. Não se trata de sacrificar sua sensibilidade no altar da racionalidade, mas de encontrar um equilíbrio dinâmico, uma dança entre diferentes modos de conhecer o mundo. Quando você aprende a confiar em sua intuição, a honrar suas percepções sensitivas e, ao mesmo tempo, a ancorar essas percepções em um entendimento racional e uma base sensorial, você se torna incrivelmente poderoso. Você pode navegar no mundo com uma bússola multidimensional, respondendo não apenas ao que é visível e tangível, mas também ao que é sutil, emergente, possível. A terceira etapa para transformar sua sensibilidade em poder é aprender a proteger sua energia. Pessoas altamente sensíveis são particularmente vulneráveis à sobrecarga sensorial e ao esgotamento emocional. Se você vai usar seu dom de sensibilidade de maneira eficaz, precisa aprender a cuidar de seu bem-estar energético. Jung falava sobre a importância dos limites psíquicos, as fronteiras invisíveis que definem onde você termina e onde o outro começa. Para pessoas altamente sensíveis, esses limites muitas vezes são naturalmente porosos. Você absorve facilmente as emoções, energias e estados de espírito dos outros, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso. Aprender a estabelecer limites saudáveis não significa se fechar ou se tornar insensível. Significa desenvolver discernimento sobre o que você permite que entre em seu campo energético. Significa reconhecer quando você está absorvendo algo que não é seu e conscientemente escolhendo liberar essa energia. Uma técnica prática inspirada na psicologia junguiana é a visualização de um escudo energético. Imagine uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, criando um campo de proteção ao seu redor. Este escudo não bloqueia completamente as energias externas. Ele as filtra, permitindo que apenas o que é saudável e útil para você entre em seu campo energético. Outra técnica poderosa é a desidentificação consciente. Quando você se encontra absorvendo emoções intensas, faça uma pausa e diga a si mesmo: estou notando raiva, tristeza, ansiedade. Esta emoção está presente, mas não é quem eu sou. Posso observá-la sem me tornar ela. Esta prática de observação consciente, que tem raízes tanto na psicologia junguiana quanto nas tradições contemplativas, permite que você mantenha um senso de espaço interior mesmo quando emoções intensas estão presentes. Você não está negando a emoção. Você está simplesmente evitando ser completamente identificado com ela. Jung também enfatizava a importância do ritual como uma forma de estruturar e conter energias psíquicas poderosas. Para pessoas altamente sensíveis, desenvolver rituais diários de limpeza energética pode ser incrivelmente benéfico. Um simples ritual inspirado na psicologia junguiana envolve o uso de água como símbolo de purificação. No final de cada dia, tome um banho ou lave as mãos conscientemente, visualizando a água levando embora todas as energias que você absorveu dos outros. Enquanto a água flui, afirme silenciosamente sua intenção de liberar o que não é seu e restaurar seu próprio equilíbrio energético. Esses rituais podem parecer simples, até mesmo básicos, mas sua eficácia não deve ser subestimada. Eles falam diretamente ao inconsciente em sua própria linguagem, a linguagem dos símbolos, dos gestos significativos, das intenções focadas. A quarta etapa para transformar sua sensibilidade em poder é reconhecer os padrões arquetípicos nas suas interações sociais. Jung acreditava que os arquétipos, esses padrões primordiais de experiência humana, moldam profundamente nossas relações com os outros. Para pessoas altamente sensíveis, que são particularmente sintonizadas com as dimensões arquetípicas da experiência, aprender a reconhecer esses padrões pode ser incrivelmente esclarecedor.
Você começa a ver além das personalidades superficiais e dos papéis sociais, percebendo as forças arquetípicas mais profundas que estão em jogo. Por exemplo, quando você se encontra intensamente atraído ou repelido por alguém sem razão aparente, pode estar respondendo a uma constelação arquetípica. Talvez essa pessoa esteja ativando o arquétipo do curador em você, ou do guerreiro, ou da sombra. Aquelas partes de si mesmo que você negou ou reprimiu. Ao reconhecer essas dinâmicas arquetípicas, você ganha uma nova perspectiva sobre suas reações emocionais. Você começa a ver como muitas de suas respostas mais intensas não são apenas sobre a pessoa ou situação à sua frente, mas sobre os padrões mais profundos que estão sendo ativados dentro de você. Este reconhecimento traz um novo nível de liberdade. Em vez de ser inconscientemente dominado por forças arquetípicas, você pode se relacionar com elas conscientemente, dialogar com elas, integrá-las em sua experiência de maneiras mais saudáveis e criativas. Jung acreditava que o processo de individuação, de se tornar totalmente quem você é, envolvia necessariamente esse trabalho com os arquétipos. E para pessoas altamente sensíveis, cuja conexão com o mundo arquetípico é particularmente vívida, este trabalho pode ser especialmente transformador. À medida que você se torna mais consciente das dimensões arquetípicas da sua experiência, você começa a perceber que sua sensibilidade não é apenas uma questão de temperamento pessoal ou de predisposição genética. É um chamado. Um chamado para servir como ponte entre mundos, como mediador entre o consciente e o inconsciente, como guardião da profundidade em um mundo obcecado com a superfície. Jung falava sobre o conceito de vocação, não apenas como uma carreira ou profissão, mas como um chamado da alma, um propósito único que cada indivíduo é convidado a cumprir. Para pessoas altamente sensíveis, a vocação muitas vezes envolve usar sua sensibilidade a serviço de algo maior que si mesmo. Isso pode se manifestar de inúmeras formas, como terapeuta ou conselheiro, como artista ou escritor, como professor ou mentor, como defensor ou ativista. O que todas essas vocações têm em comum é que elas permitem que você canalize sua sensibilidade em serviço aos outros, transformando o que poderia ser uma vulnerabilidade em um dom poderoso. Quando você começa a ver sua sensibilidade dessa maneira, não como um fardo a ser suportado, mas como um chamado a ser respondido, todo o seu relacionamento com ela se transforma. O que antes parecia uma fragilidade, agora se revela como sua força mais singular e valiosa. A quinta etapa para transformar sua sensibilidade em poder é integrar conscientemente sua sensibilidade em sua vida cotidiana. Isso significa aplicar tudo o que aprendemos até agora: autoconhecimento, proteção energética, discernimento arquetípico, às situações concretas e relacionamentos que compõem sua vida diária. Nos relacionamentos interpessoais, sua sensibilidade lhe dá uma capacidade única de empatia e compreensão. Você pode perceber o que os outros estão sentindo antes mesmo que eles o verbalizem. Você pode criar espaços de segurança emocional onde as pessoas se sentem verdadeiramente vistas e ouvidas. Você pode facilitar conversas difíceis com uma delicadeza e precisão que vem da sua capacidade de sentir as correntes emocionais subjacentes. Mas para fazer isso efetivamente, você precisa estar consciente de suas próprias fronteiras. Você precisa discernir entre empatia saudável, onde você se mantém enraizado em seu próprio centro, enquanto se abre para a experiência do outro, e fusão emocional, onde você perde seu senso de self separado e absorve as emoções do outro como se fossem suas. Jung falava sobre o conceito de participação mística, um estado pré-moderno de consciência onde os limites entre self e outro, entre humano e natureza, eram muito mais fluidos. Pessoas altamente sensíveis muitas vezes experimentam espontaneamente esses estados de participação mística. Isso pode ser profundamente sagrado e transformador quando acontece conscientemente, em um contexto seguro. Mas quando acontece inconscientemente, especialmente em situações cotidianas, pode levar à confusão, exaustão e perda de limites saudáveis. A chave é desenvolver o que poderíamos chamar de empatia consciente, a capacidade de se abrir para a experiência do outro enquanto
Permanece firmemente ancorado em sua própria identidade e experiência. Isso não diminui sua sensibilidade. Na verdade, a refina. A torna mais precisa e útil. No ambiente profissional, sua sensibilidade pode ser uma vantagem significativa, desde que você aprenda a canalizá-la estrategicamente. Sua capacidade de sentir o clima emocional de uma reunião, de detectar tensões subjacentes em uma equipe, de antecipar as necessidades e preocupações das pessoas. Estas são habilidades incrivelmente valiosas em qualquer contexto profissional. Novamente, a chave é a consciência. Em vez de ser sobrecarregado pelas dinâmicas emocionais complexas do local de trabalho, você pode aprender a observá-las com clareza, a interpretá-las com precisão e a responder a elas com sabedoria. Você pode se tornar o que Jung chamaria de um mediador. Alguém que pode traduzir entre diferentes linguagens emocionais, diferentes estilos de comunicação, diferentes perspectivas. Este papel de mediador é especialmente crucial em nosso mundo polarizado, onde a comunicação entre diferentes grupos muitas vezes parece impossível. Pessoas altamente sensíveis, com sua capacidade de sentir e compreender diferentes perspectivas, podem servir como pontes vitais, facilitando o diálogo e a compreensão onde outros veem apenas conflito irreconciliável. Sua sensibilidade também pode ser uma fonte poderosa de criatividade. Jung acreditava que toda criatividade verdadeira emerge do diálogo entre o consciente e o inconsciente. E pessoas altamente sensíveis, com sua conexão mais fluida com o inconsciente, muitas vezes têm acesso a um fluxo particularmente rico de imagens, insights e inspirações. Essa criatividade não precisa se expressar apenas em formas artísticas tradicionais. Embora muitas pessoas altamente sensíveis sejam naturalmente atraídas para as artes, pode se manifestar na forma como você resolve problemas, na forma como você desenvolve relacionamentos, na forma como você navega pelos desafios da vida com flexibilidade e imaginação. A chave, mais uma vez, é a integração consciente. Em vez de ser inundado pelo fluxo de imagens e ideias do inconsciente, você pode aprender a trabalhar com ele de maneira colaborativa, canalizando-o em formas que são não apenas pessoalmente significativas, mas também comunicáveis e úteis para os outros. Um dos maiores desafios para pessoas altamente sensíveis é o equilíbrio entre empatia e autocuidado. Sua tendência natural é priorizar as necessidades dos outros, muitas vezes à custa das suas próprias. Você pode sentir a dor dos outros tão intensamente que se esquece de cuidar do seu próprio bem-estar. Jung enfatizava a importância do que ele chamava de egoísmo saudável, reconhecendo que cuidar de si mesmo não é narcisismo ou indulgência, mas uma necessidade para qualquer pessoa que queira servir aos outros de maneira sustentável. Para pessoas altamente sensíveis, este egoísmo saudável é especialmente crucial. Isto significa criar rotinas diárias que nutram seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Significa reservar tempo para a solidão e o silêncio, permitindo que seu sistema nervoso se recupere da estimulação constante do mundo exterior. Significa aprender a dizer não quando necessário, mesmo quando seu impulso natural é dizer sim para evitar desapontar os outros. Não se trata de diminuir sua capacidade de cuidar e se importar com os outros. Trata-se de reconhecer que você só pode dar aos outros a partir da sua abundância, não da sua exaustão. Quando você cuida de si mesmo, sua capacidade de estar presente para os outros não diminui. Ela se expande. Um exercício final que pode ajudar a consolidar tudo o que exploramos é o que chamaríamos de ritual de integração do sensitivo empoderado. Este é um processo simples, que você pode praticar regularmente para fortalecer sua nova identidade como alguém que não apenas sente demais, mas que sente profundamente e usa essa sensibilidade com sabedoria e propósito. Encontre um momento tranquilo e um espaço onde você não será perturbado. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que seu corpo relaxe e sua mente se aquiete. Imagine diante de você uma figura que representa sua sensibilidade em sua forma mais elevada e integrada. Esta figura pode aparecer como um sábio, um curador, um artista, um professor,
Qualquer arquétipo que ressoe com você, observe os detalhes desta figura, sua postura, sua expressão, a energia que ela irradia. Agora, imagine-se caminhando em direção a esta figura, reconhecendo que ela é uma parte de você, um aspecto do seu self mais elevado, que está esperando ser plenamente integrado em sua consciência. À medida que você se aproxima, sinta a energia desta figura, uma energia de sabedoria, compaixão e poder autêntico. Quando estiver pronto, imagine-se fundindo com esta figura, permitindo que sua energia, sabedoria e presença se integrem completamente com a sua. Sinta como é habitar plenamente esta versão de si mesmo, sensitivo e poderoso, compassivo e claro, aberto e protegido. A partir deste estado integrado, pergunte a si mesmo: como posso usar minha sensibilidade a serviço do meu próprio crescimento e do bem-estar dos outros hoje? Fique em silêncio por um momento, permitindo que respostas surjam do seu próprio centro de sabedoria. Quando estiver pronto, agradeça a esta parte de si mesmo e abra lentamente os olhos, carregando esta sensação de integração e clareza de volta para a sua vida cotidiana. Este tipo de prática, que tem raízes tanto na psicologia junguiana quanto em tradições contemplativas, pode ajudá-lo a ancorar em um novo entendimento de si mesmo como alguém cuja sensibilidade é uma fonte de força, sabedoria e propósito. Ao longo desta jornada, exploramos a visão revolucionária de Carl Jung sobre a sensibilidade emocional. Vimos como Jung reconheceu que pessoas altamente sensíveis não são defeituosas ou fracas, mas possuem uma conexão especialmente poderosa com o inconsciente coletivo, aquele oceano profundo de sabedoria, memória e significado que todos compartilhamos. Aprendemos técnicas práticas para transformar a sensibilidade em poder, diferenciando entre nossas próprias emoções e as que absorvemos dos outros, estabelecendo limites energéticos saudáveis, reconhecendo padrões arquetípicos em nossas interações e integrando conscientemente nossa sensibilidade em nossa vida cotidiana. Exploramos como nossa sensibilidade pode se tornar uma ferramenta poderosa em relacionamentos, no trabalho e na expressão criativa. E vimos como o equilíbrio entre empatia e autocuidado é essencial para pessoas altamente sensíveis que desejam usar seu dom de maneira sustentável e eficaz. O que emerge desta exploração é uma nova compreensão da sensibilidade, não como uma vulnerabilidade a ser tolerada, mas como um dom a ser cultivado. Um dom que o mundo precisa desesperadamente neste momento de sua história. Em um mundo que valoriza a dureza acima da compaixão, a competição acima da colaboração, o material acima do espiritual, pessoas altamente sensíveis oferecem uma perspectiva diferente, uma maneira diferente de ser e estar no mundo. Jung diria que você, pessoa altamente sensível, é um portador do que ele chamava de consciência arquetípica, uma forma de percepção que transcende o meramente pessoal e se conecta com as correntes profundas que moldam a experiência humana. Em uma época de fragmentação e alienação, sua capacidade de sentir profundamente, de perceber conexões invisíveis, de honrar o sagrado em meio ao mundano, é precisamente o que é necessário para curar e transformar. Uma história que ilustra esse poder transformador é a de uma mulher altamente sensível que passou anos tentando superar sua sensibilidade. Ela se forçava a ambientes caóticos, ignorava seus limites energéticos, desconsiderava suas intuições. Tudo, em nome de se tornar normal. O resultado foi ansiedade crônica, depressão e um profundo sentimento de alienação de si mesma. Foi somente quando ela encontrou a psicologia junguiana que ela começou a ver sua sensibilidade sob uma nova luz. Ela reconheceu que sua capacidade de sentir profundamente não era uma falha de caráter, mas uma expressão de sua conexão com algo maior que si mesma. Ela começou a respeitar seus limites, a honrar suas intuições, a cultivar práticas que nutriam e protegiam sua sensibilidade, em vez de negá-la. Gradualmente, ela desenvolveu o que Jung chamaria de ego forte, não no sentido de um ego inflado ou dominador, mas no sentido de um centro consciente capaz de se relacionar com o vasto campo do inconsciente, sem ser sobrecarregado por ele.
Ela aprendeu a usar sua sensibilidade como uma ferramenta de discernimento, criatividade e conexão autêntica com os outros. Hoje, ela trabalha como terapeuta, usando sua sensibilidade para criar um espaço de cura para outros. O que antes parecia sua maior fraqueza tornou-se a fonte de seu maior dom para o mundo. Esta transformação está disponível para você também. Não importa quanto tempo você tenha passado tentando negar ou suprimir sua sensibilidade, não. Importa quantas vezes você tenha se sentido sobrecarregado ou esgotado por ela. Existe outro caminho. Um caminho de aceitação, integração e empoderamento. Quando você começa a ver sua sensibilidade através dos olhos de Jung, como uma expressão da sua conexão com o inconsciente coletivo, como um canal para a sabedoria arquetípica, como um potencial para a individuação e o serviço aos outros, algo profundo muda dentro de você. Os benefícios dessa transformação são imensos. À medida que você aprende a honrar e proteger sua sensibilidade, sua energia vital aumenta. O cansaço crônico que tantas pessoas altamente sensíveis experimentam começa a ceder lugar a uma nova vitalidade e resistência. À medida que você desenvolve discernimento sobre o que está sentindo e por quê, sua clareza emocional se expande. Onde antes você podia ser facilmente dominado por ondas de emoção aparentemente inexplicáveis, agora você pode navegar nessas correntes com maior equilíbrio e compreensão. À medida que você refina sua intuição junguiana, sua capacidade de tomar decisões sábias se aprofunda. Você aprende a confiar naquele conhecimento interior que vai além da razão lógica, não em oposição a ela, mas como um complemento vital para ela. E talvez o mais significativo de tudo, à medida que você integra sua sensibilidade em sua identidade e propósito, sua sensação de alienação cede lugar a um profundo sentimento de pertencimento. Não porque você finalmente encontrou seu lugar em um mundo insensível, mas porque você reconheceu seu papel único dentro dele, o papel do sentinela, do curador, do visionário, do portador da profundidade. Jung escreveu: o encontro consigo, mesmo pertence aos encontros mais desagradáveis. É por isso que o evitamos. O que poderia ser pior do que nos sentirmos desamparados? Para pessoas altamente sensíveis, esse encontro com o self verdadeiro pode ser especialmente assustador. O medo de ser sobrecarregado, de ser considerado sensível demais, de não conseguir funcionar em um mundo que valoriza a dureza e a eficiência acima de tudo. Esses medos são reais e compreensíveis. Mas do outro lado desse medo está uma liberdade que você mal consegue imaginar. A liberdade de ser plenamente quem você é, de contribuir com seus dons únicos, de viver em alinhamento com sua natureza mais profunda. Você não precisa escolher entre sua sensibilidade e sua força. Sua sensibilidade é sua força. É o seu superpoder, sua sabedoria inata, seu chamado sagrado. Então, da próxima vez que alguém disser que você é sensível demais, talvez você possa responder, com a sabedoria junguiana no coração: não, sou exatamente tão sensível quanto preciso ser. Minha sensibilidade é meu dom para este mundo. Permita-se sentir profundamente. Permita-se perceber o que outros não percebem. Permita-se ser movido pelo belo, pelo sagrado, pelo significativo. E então, use essa sensibilidade não como uma retirada do mundo, mas como um engajamento mais profundo com ele. Como Jung escreveu, sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar para o poder da sua sensibilidade, de reconhecer que você não sente demais. Você sente profundamente, e o mundo precisa desesperadamente dessa profundidade, agora. Se este vídeo ressoou com você, saiba que você não está sozinho. Há milhões de pessoas altamente sensíveis no mundo, cada uma navegando por sua própria jornada de aceitação e empoderamento. Juntos, representamos uma força poderosa para a cura, a transformação e a renovação. Convido você agora a dar um pequeno passo para honrar sua sensibilidade. Pode ser reservar tempo para a solidão, criar um ritual de proteção energética, começar um diário de sonhos, ou simplesmente reconhecer para si mesmo: minha sensibilidade é valiosa. Não é uma fraqueza a ser superada, mas um dom a ser
cultivado. E se você conhece alguém que é altamente sensível, talvez um amigo, um filho, um parceiro, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, tudo o que precisamos para começar nossa jornada de transformação é saber que não estamos sozinhos, que nossa experiência é válida, que existe um caminho para adiante. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Permita-se sentir profundamente, viver autenticamente e compartilhar seus dons únicos com um mundo que precisa desesperadamente deles.